Sejam todos bem-vindos e o objetivo desse curso, né, dessa aula aberta, dessa masterclass aberta, o objetivo é fazer com que vocês, profissionais, não sejam apenas mais um no mercado, a fazer projetos arquitetônicos como todos já fazem, que vocês tenham um diferencial de produto. E vou dizer mais, é bem escasso essa linha de profissional que tem essa expertise em trabalhar com projeto arquitetônico alinhado a Feng Shui. Não tem. Então, assim, vocês vão ter um currículo totalmente diferente no mercado e vocês vão poder ainda valorizar os valores de vocês, de trabalho de vocês, com essa técnica aplicada junto ao projeto arquitetônico, à decoração, enfim. Tudo bem? Eu gostaria que todos pudessem abrir a câmera, se fosse possível. Não tem problema. É bom que eu consiga ver a cara de vocês para eu conseguir explicar e fica mais fácil. Então, eu vou compartilhar a tela com vocês, tá? Quando assim, ó, quando vocês não estiverem ouvindo ou que o compartilhamento não esteja adequado, por favor, me avisem. Podemos começar, então? Então, essa é a Masterclass da aula inaugural do curso Casa Viva, tá? O que eu vou falar com vocês aqui hoje? Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas são dois assuntos diferentes, vamos dizer assim, né? São dois assuntos um pouquinho que eu acho que vocês, não sei se algum ouviu falar ou não, mas eu vou falar sobre epigenética, e eu vou falar sobre frequência vibracional do ambiente, e aí sim nós vamos entrar na questão do Feng Shui, tá? Então, aqui, ó, o que eu quero dizer para vocês antes é o que eu estava falando a respeito, que o mundo está muito rápido, as modificações, agora tem inteligência artificial. Hoje, se você quiser fazer um projeto e não quiser fazer corte, fachada, a inteligência artificial faz tudo isso para você. Então, ele está muito rápido e os ambientes, eles inspiram cada vez mais equilíbrio, né? Bem-estar, equilíbrio. Porque fazer projeto é muito fácil fazer projeto. É muito fácil. Vocês há de convir comigo que quando tu entra na faculdade, tu começa a entender o que é porta, o que é janela, como que faz, né? Como que você coloca, fazer projeto é muito fácil, tá? E o que acontece, então? O mercado, ele busca por profissionais com expertise em Feng Shui, em expertise diferentes. Vocês com um diferencial de produto, com essa técnica, porque é uma técnica, é uma ciência. E vocês vão entender por quê, tá? Então, é com grande entusiasmo que eu convido vocês para o curso Casa Viva, Princípios do Feng Shui, e baseado nos princípios do Feng Shui tradicional, tá? É uma oportunidade única para aprimorar seus projetos e se destacar no mercado, tá? Depois, lá no final, eu vou falar para vocês sobre o curso, tá? Então, aqui antes a Lúcia até falou, né, das minhas formações. Então, eu estou finalizando agora o meu mestrado, né? Eu só peço quem tiver com microfones abertos. Não, não. É tipo assim, eu quero, vamos supor, Ah, que nessa eu não posso pagar o valor de uma diária. Isso eu já falo porque não dá. tá. Ok. Então, aqui, ó, eu estou terminando meu mestrado do Feng Shui. Esse mestrado, ele é do Canadá, tá? Mas ele é traduzido aqui no Brasil. Então, são cursos bem avançados, né? Pelo Richard Fenter, né? E a mentoria que ela é dada pela Aline Mendes aqui do Brasil, da Casa Quântica, tá? Então, as especializações aqui, todas elas, depois até eu posso passar todas para vocês, né? Que é Feng Shui do comercial. Feng Shui comercial é diferente de Feng Shui residencial, tá? Astrologia chinesa dos quatro pilares, porque o oriental, para vocês entenderem um pouco mais, o oriental ele não trata os ambientes separados dos seres humanos e do planeta, ele não separa isso, não são três setores diferentes. O corpo humano, ele está sempre correlacionado com o ambiente e o ambiente correlacionado com o corpo humano, com os seres humanos, tá?
E também estudei sobre geobiologia, né? Estrelas voadoras, que é o Feng Shui que eu faço, que eu presto consultoria, e cabala da casa, né? E cursos complementares, então, é radiestesia, reprogramação energética de ambientes, fitoenergética de ambientes e numerologia, tá? Então, aqui os assuntos que eu vou abordar hoje é epigenética, frequência vibracional dos ambientes, Feng Shui, Casa Viva, onde eu vou explicar o curso para vocês, o que é casas que falam e o presente de vocês lá no final para vocês aproveitarem. Então, vamos lá. Epigenética, não sei se vocês já ouviram falar sobre isso, mas assim, todos nós temos características genéticas dos nossos pais, avós, enfim, né? E por que começou a se trabalhar com isso e pesquisar sobre isso? Porque eles começaram a querer pesquisar sobre o genoma, tá? Para saber a questão das doenças dos seres humanos, por que ficávamos muito doentes, por que as pessoas ficavam doentes e não chegaram a final nenhum. Porque eles identificaram que os seres humanos, né, eles têm 23 mil genes e o arroz possui 56 mil genes, ou seja, um grão de arroz, ele tem muito mais complexidade que os seres humanos, em questão de genética, tá? Então, chegou-se a uma conclusão que genética não ia resolver essa questão de doenças. Então, eles começaram a entender melhor que a EPI, o que é a EPI? É o que está ao redor, é o nosso redor, como se fosse um envelope. A epigenética é que nos modifica, é que nos influencia. Então, nós, seres humanos, somos influenciados, vamos colocar ali 90%, tá? Pelo ambiente que estamos inseridos, seja comercial, residencial, não importa. E a epigenética, ela se divide em duas partes, né? Que são os genótipos, são as características corporais físicas dos nossos pais e antepassados, e fenótipos, que são as características com a influência do meio, tá? Então, quando há algo errado com as nossas células do nosso corpo, a gente sempre tem que prestar atenção em que ambiente estamos inseridos. Por exemplo, quando a gente fica gripado, quando a gente está com dor em alguma parte do nosso corpo, comecem a prestar atenção como está o ambiente de vocês. Ele vai responder muitas questões. Um exemplo que eu dou, que eu gosto muito de relatar, é o seguinte: se você pegar um pé de uva lá da região dos vinhedos do Rio Grande do Sul e pegar esse pé e plantar aqui na região litorânea, o meio é diferente. A produção, o vinho que será produzido, ele é totalmente diferente, o gosto, o paladar, enfim. Por quê? Porque o meio externo, o meio ambiente externo, ele vai influenciar diferente aqui no litoral, lá dos vinhedos. Então, isso comprova que os ambientes nos influenciam, nos modificam, quer saibamos, quer a gente goste, tá? Ou não. Então, o que acontece? Quando você vive em ambientes caóticos, como esse aqui da imagem, né? Desorganizados, bagunçados, que não tem organização, que não tem uma organização familiar, você está calibrado a viver num ambiente caótico. Da mesma forma, quando você vive num ambiente onde só tem gritos, desentendimentos familiares, você está calibrado, a tua frequência vibracional, ela está calibrada a viver em ambientes assim, cheios de brigas, conflitos, né? E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que a tua frequência seja ajustada para emanar esse tipo de energia para o universo. Como funciona? Se eu estou vivendo numa casa, se eu vivi numa casa quando eu era pequena, cheios de problemas familiares, cheios de gritos, bagunça, eu vou procurar ambientes que têm essa conotação. Como isso? Lise, tu está me dizendo que eu vou procurar ambientes desorganizados? Não, você vai procurar ambientes que eles enviam essa mesma frequência vibracional. E com o passar do tempo, se você não se ater aos detalhes, a tua casa vai começar a ficar nesse rolo todo, tá? Então, a tendência, ela é o quê? É você ficar seguindo essa mesma frequência, você vai repetir esses mesmos comportamentos dos teus pais, avós, enfim. Outro exemplo é pessoas que vieram da Itália, dessas outras regiões, eles vinham para cá sem nada.
Então, eles chegaram aqui passando o quê? Passando fome, necessidades. A cozinha para eles era muito importante. As pessoas se juntavam na cozinha e a gente tem esses resquícios na nossa memória celular. Não é na nossa memória cerebral, está nas nossas células isso. E isso vai passando, e a gente tem essa informação registrada no nosso DNA, tá? Então, quando vocês, arquitetos, entram na faculdade, a faculdade de arquitetura ela é muito mais importante do que vocês possam imaginar. Lares instáveis emocionalmente geram famílias com vários problemas e situações da mesma frequência, tá? Isso é visível hoje, e vocês percebem isso com vizinhos, com familiares, enfim, começam agora a olhar os ambientes com estes olhos, e vocês vão perceber essas características, tá? Então, assim, ó, a epigenética, ela pode ser dividida em 4 partes, né? Uma que vem dos nossos antepassados, né? Que são essas gerações que saíram, por exemplo, de outros países que estavam em guerra, fugidos, chegaram no Brasil, passando fome, sem nada, enfim, né? E que construíram essas casas assim, ó, mais nesse aspecto arquitetônico, né? É muito comum você andar pelo interior, principalmente interior do Rio Grande do Sul, você vai ver umas casas desta forma aqui, tá? Essa construção se identifica dessa forma. Ah, deixa eu só admitir aqui na gente. Então, aqui, ó, mundo intrauterino. Esse é um outro ambiente que tudo que acontece no mundo externo nos influencia. A sua mãe na gestação, como foi a gestação da sua mãe? Como foi quando você estava na gestação? Problemas entre casais, no casal, problemas financeiros, problemas com casa que não estava pronta, teu pai e tua mãe estavam com a vida deles financeira organizada, profissional organizada ou não, tudo isso influencia. Você foi criado, né, no mundo da infância, que é outra divisão. A tua infância, você dividiu o quarto? Você tinha um quarto só para você? Tinha espaço suficiente para todas as pessoas da sua família? Vocês tinham uma casa na sua infância, você tinha lugar para brincar? Tinha pátio, não tinha? Como é que era toda essa tua vivência no mundo da infância? E vida adulta? Qual é a frequência que você está emitindo agora ao comprar o seu primeiro imóvel, a construir? O que que você procurou? Na verdade, você não procura nada, você é escolhido pelo terreno. Porque a partir do momento que você tem toda essa informação registrada no seu DNA, você vai ser escolhido pelo seu terreno, tá? Então, no momento da escolha de um novo imóvel, como é tua vida financeira? Como é tua vida emocional, afetiva, relacionamentos? A tua frequência vibracional é a mesma do terreno e vice-versa. Ou seja, o segredo está no terreno. Quando você consegue ouvir o que o terreno está enviando, a informação, você vai conseguir entender o que vai acontecer aí. Simples. Vou dar exemplos práticos. A pessoa que está morando num ambiente financeiro muito baixo, que a gente chama hoje de favela, tá? Se ela vai para o centro, ela vai buscar informação, ela vai buscar estudos. Ela consegue prosperar morando no mesmo lugar? Isso é prático, é só vocês perceberem. Ela não consegue sair desse mundo aqui de escassez e desse mundo aqui. Ou ela sai desse ponto e vai morar num lugar melhor para ela evoluir, para ela estudar, para ela melhorar de vida financeiramente e assim ela evoluir na vida dela, tá? Então, por exemplo, prédios. Você só vai descobrir o lugar em que você se meteu depois de um certo tempo. Apartamentos é uma caixinha em cima da outra. E toda a frequência está no terreno. Toda a sabedoria está no terreno. Você não sabe o que estava aí 600 anos atrás. Você não sabe o que aconteceu há 1000 anos atrás. A gente não sabe o que aconteceu. Mas a informação não se perde. Ela continua aí. E isso tudo vai nos influenciando, tá? Então, aqui, o que é essa influência toda, o que é frequência vibracional no seu ambiente, tá? Então, a gente vem de uma questão da epigenética, onde nós temos essa informação,
Essa informação está no nosso DNA. Agora, vocês façam pesquisas quando vocês encontrarem com seus familiares, quando saírem da aula, e perguntem como era a casa dos seus pais quando vocês foram gerados. Vocês vão descobrir muita coisa da casa de vocês hoje, das escolhas que vocês fizeram hoje, das escolhas que vocês fizeram para os seus filhos, tá? Então, como que é isso? Aqui eu coloquei a escala Hawkins, né? Eu acho que a maioria conhece o que é isso. Então, assim, ó, nós temos as frequências dos ambientes no seguinte. Vamos partir do princípio que tudo é onda, tá? Quem conhece um pouco de mecânica quântica vai entender um pouco melhor. Tudo é onda. Então, se tudo é onda, amor é uma onda. Você não pega o amor com a mão, você não pega a raiva com a mão, você não pega a tristeza, e é uma onda, tá? Quando você está numa vida profissional que você está atendendo um casal, por exemplo, eu costumava dizer que eles brigavam por cima da minha cabeça, porque um queria branco, um queria preto, um queria para a direita, um queria para a esquerda. Então, isso tu começa a perceber a frequência que o ambiente está emitindo, tá? O que acontece quando tu começa a fazer, por exemplo, uma reforma, ou você vai fazer um projeto construtivo, você vai lidar com essas frequências. Você vai perceber que, por exemplo, atrasos de obra, confusão numa reforma, isso é informação que está no terreno. Isso vai influenciando vocês. Então, mão de obra que não aparece, material que dá problema, profissional, às vezes, que você conta com esse profissional, ele não aparece, tudo isso é frequência. Então, a frequência de não cumprir, a frequência de não ser comprometido, isso vem lá dos antepassados da pessoa, ela carrega essa informação que na casa dela é uma bagunça, e ela vem trabalhar para você nessa obra que você está cuidando. Ou seja, tudo está interligado, tá? Então, quando você é escolhido por um ambiente, a primeira impressão é que ele é lindo, é que ele é maravilhoso, ele vai ser uma casa muito boa para você e para sua família, e você começa a perceber essas vibrações com o passar do tempo. Depois de um mês, 2 meses, 6 meses, depois de 2 anos, você tem noção da onde você amarrou o seu cavalo, eu costumo dizer, porque aí tu conhece todos os vizinhos, você vai ver os teus problemas, por exemplo, se tu voa na tua vida profissional, ou se você entrou nesse lugar e tua vida profissional foi para o brejo, ou o teu casamento virou uma loucura, não deu certo, você começou a ter discussões com teus filhos, enfim, tudo isso é memória do lugar, tá? Tudo isso está no lugar. Então lembre que todas essas vibrações que a gente não enxerga são chamadas de ondas nocivas e a gente sente elas com o tempo. Tu consegue captar essas ondas aonde? Na radiestesia, na geobiologia, na reprogramação frequencial de ambientes, tu capta isso através desses tipos de pesquisa, vamos dizer assim. E essas vibrações nocivas, elas oferecem uma ampla variedade de doenças, enfermidades, graves até indisposições, como fadiga crônica, insônia, entre outros, tá? Por exemplo, assim, tem um livro, não sei se vocês já conhecem, que se chama Casas que Matam. Eles fazem uma pesquisa na França, onde tem uma região que todas as pessoas que moram nessas casas, elas morrem de câncer. Então, isso são terrenos que têm essas ondas nocivas, prejudiciais, tá? E daí o que acontece? Mas, Liz, está me dizendo que se eu entrar numa casa e ela tiver uma outra pessoa que morreu de câncer, eu posso ter câncer? Sim. Então, vamos lá. O teu corpo é formado de células, tá? Vamos dizer que essas células que têm as capilaridades ao seu redor são sininhos. Os sininhos do teu corpo escutam a música do sininho do terreno. Aí o teu corpo vai dizer assim, opa, o terreno está vibrando desta forma. As tuas células começam a vibrar igual. Então, tudo é frequência, tudo é vibração, tá? Então, aí o que acontece? O teu corpo começa a vibrar igual e aí começa a vir a confusão, tá? Então, por isso que é muito importante você saber aonde que você está morando, aonde que o seu cliente vai morar, aonde que o seu cliente vai projetar a casa dos sonhos dele, porque você está lidando com os sonhos da pessoa. E quando você tem esse conhecimento, você consegue resolver problemas futuros e você tem essa expertise de passar para o teu cliente isso. Olha, podemos fazer esta pesquisa nesse terreno
e a gente vai constatar você não ter problemas de insônia, você não ter problemas de fadiga, você não ter problemas de saúde grave. Quem não quer dormir bem? Você passa 8 horas todos os dias dormindo na sua vida, são 1/3 da sua vida. Quem não quer saber aonde colocar a cama na melhor forma possível, tá? Então, assim, ó, outra coisa que os ambientes, eles falam com a gente de que forma? Olha a frequência que emana um ambiente aqui desta sala, né? É uma sala de jantar, e para esta cozinha. Isso tudo, o teu cérebro registra essas informações e você começa a vibrar nessa mesma frequência, tá? Nessa mesma, tu tá vendo a informação, o teu cérebro tá dizendo assim, nossa, aqui é como se eu não fosse, se eu não estivesse morando muito bem. Aqui eu tenho o quê? Mofo, sujeira. Então, o teu cérebro envia essas informações. E aí você começa a viver nessas informações. É totalmente diferente, tá? Aqui outro exemplo que eu coloquei é uma construção de uma empresa falida. Aí a pessoa, sei lá, você foi contratado por uma empresa que comprou esse imóvel aqui e ele vai colocar a empresa dele aqui. 80% que essa nova empresa vai falir, da mesma forma. Isso se não for mais, tá? As chances dele falirem, tá? Então, quando tu entra num ambiente, quando tu é contratado principalmente para fazer reformas, que tu já sabe o que que tu vai encontrar lá, porque tu começa a perceber o que que tu vai encontrar, tu já presta agora atenção de uma forma diferente. Os teus olhos já vão prestar atenção, você vai começar a enxergar a arquitetura de uma forma diferente. Porque quando tu começa a projetar, quando tu começa a atender clientes, tu tá lidando primeiro sonhos, segundo saúde, terceiro bolso, e o que que difere você do outro profissional? Conhecimento. Quando tu agrega conhecimento, o teu cliente não tem para onde ir, porque você é o melhor profissional do mercado, tá? Então, aqui, ó, eu quis mostrar esse exemplo para vocês porque, olha só, é a mesma cozinha, porém, aqui ela está de uma forma e aqui ela está de outra forma. O que que aconteceu? Os móveis são os mesmos, tá? É a mesma coisa, a pessoa só pintou. Então, se eu fosse olhar isso aqui com os olhos do Feng Shui, eu conseguiria dizer várias características para vocês aqui desse ambiente, tá? Diferente desse outro que está todo branco, bem diferente. Então, olha a claridade, olha como é que ele ficou. Ele está um ambiente mais leve, esse ambiente da esquerda, mais limpo, ele está mais iluminado. Aqui você toma um café da manhã, uma refeição muito melhor do que o ambiente da esquerda. E tudo isso, o que que acontece? São informações. Quando tu sabe aonde colocar a cor branca, quando tu sabe aonde colocar a cor verde, quando tu sabe aonde trabalhar as formas quadradas, redondas, retangulares, longitudinais, transversais, isso você está agregando bagagem e você está agregando lucratividade para você na sua vida profissional. E é isso que o Feng Shui vai te ensinar, tá? Então, vocês percebam, ó, vibrações boas é como o magnetismo, proporcionam vitalidade às tuas células. Você, nessa cozinha aqui da direita, você vai ter, as tuas células vão perceber esse ambiente de uma forma diferente. Vibrações nocivas são como energia telúrica, que a gente chama telurismo. Ocasiona transtorno na vida dos tecidos e glândulas e pode gerar variadas gama de doenças, tá? Então, um pouquinho só para vocês entenderem da onde que vem essa conotação, essa sabedoria em lidar com os ambientes, porque na faculdade vocês aprendem a fazer projeto, né? Vocês têm projetos arquitetônicos, vocês têm história da arquitetura, e a história da arquitetura não conta isso para vocês, porque esse conteúdo ele não está na grade curricular das faculdades. E vou dizer, isso aqui resolve muitos problemas. Hoje as construções iam ter construções com muito mais alma do que se vê por aqui, tá? Então agora, de fato, vamos entrar aqui no Feng Shui, tá? Feng Shui tradicional chinês. Então, vocês devem ter ouvido falar várias vezes no chapéu preto, de posicionar em relação à porta de entrada, que o trabalho fica na parede da porta da entrada,
Isso não... eu posso dizer assim, isso não é Feng Shui tradicional. Isso não é Feng Shui milenar. Isso é outra técnica chamada seita do budismo tântrico tibetano, tá? Chamada vulgarmente aqui no Brasil, Feng Shui do chapéu preto, tá? Então, o Feng Shui tradicional é uma prática com mais de 4.000 anos, estuda a harmonia dos ambientes através dos móveis, objetos, cores, localização e dos materiais utilizados. Então, aqui, o que que vocês estão vendo aqui? Essa vermelha aqui é uma bússola, tá? É chamada de Luopan. Então, no Brasil não tem, você tem que comprar essa bússola, não existe no Brasil, só fora, tá? Aqui, o oriental, ele tem tudo aqui. Ele tem a informação completa da casa nessa bússola. Quando tu souber ler isso aqui, né? Quando você entender os anéis, você vai entender tudo o que a casa está te passando, todas as informações. Aqui eu coloquei um pouquinho para vocês, ó. Isso aqui é um estudo de caso, é real, tá? Isso aqui é um apartamento real. O que que acontece aqui? Essa bússola está posicionada de acordo com o norte verdadeiro. Então, não é a porta da entrada, porque a porta da entrada do apartamento está aqui. Vocês conseguem ver mouse e tudo, né, Lucy? Me sinaliza aí, tá? Então, a porta de entrada do apartamento está aqui. Com essa bússola, né? Hoje eu trabalho com 7 compas, então a bússola online, você pode estar morando no Iapoque, ao Chuí, teu cliente pode estar morando no leste ou oeste, não importa. O 7 compas, ele consegue fazer o mesmo trabalho online que essa daqui faria presencialmente, tá? Então, aqui tu posiciona a bússola em cima da planta baixa. Todas as plantas baixas para Feng Shui precisam estar em escala. Não tem como fazer com croquis, com desenho, croquis feito à mão, não pode ser feito assim. Por quê? Porque é angulação. Para mim, cada angulação aqui é diferente, ó. Porque se uma face da casa vier para o noroeste, é diferente. Se a face da casa estiver para norte, é outro mapa de Feng Shui, tá? Então, é, é um conhecimento, é milenar, é observação da natureza, é observação das águas do rio, das plantações, é observação dos ciclos do inverno, verão, outono, inverno, solstício de primavera, solstício de inverno, tudo isso é analisado, tá? Dentro da consultoria. Então, o que que acontece? Ele é baseado pelas 8 direções, tá? E ele presta atenção na influência da Terra e todas as suas criaturas, porque aqui eu tenho que entender tudo que está acontecendo aqui. E eu conto a historinha quando a gente faz consultoria de Feng Shui. Dá para contar nitidamente o que acontece, os problemas de saúde da família, de relacionamento, de dinheiro. Dá para saber se a pessoa, por exemplo, mudou de casa, tá? Deixa eu ver se eu tenho uma outra planta aqui. Ó, deixa eu pegar aqui, ó. A pessoa mudou de casa. A porta agora está aqui embaixo, ó, tá? Essa porta aqui, ó, a pessoa que vier morar aqui, ela vai ser uma pessoa que, queira ou não queira, ela vai trabalhar com marketing, vendas, ela vai ser uma pessoa que vai gostar de trabalhar de buscar conhecimento com assuntos de extrafísico, ela vai ser uma pessoa que gosta de comunicação, ela vai lidar, mas deixa eu ver mais o que, com gestão, ela vai gostar disso, diferente de uma pessoa, por exemplo, deixa eu ver aqui, que se a porta de entrada fosse nesse setor aqui, com o número 3, tá? Casas que têm número 3 na porta de entrada, é advogado, é quem gosta de discussão, é quem disputa, é quem trabalha com questões assim que precisam, que está sempre brigando, sabe? Que está sempre discutindo, que eu tenho a razão, que eu sou melhor. Então, é atletas, é advogado, diferente de quem, por exemplo, trabalha com número 2. Então, médicos se prevalecem muito com o número 2, dentistas, médicos no geral, tá? Então, quando tu começa a entender isso, você consegue perceber que as casas falam com vocês e vocês têm que aprender a ouvir, escutar, com os olhos do coração. E enxergar, desculpa, com os olhos do coração, tá? Aqui, ó, o que que acontece aqui?
Eu estou mostrando isso aqui, é o mesmo estudo de caso para vocês, tá? Isso aqui foi uma reforma feita. E aqui nessa reforma, então eu pude ver, depois dela pronta, o que que aconteceu aqui nessa casa, tá? Então aqui ele mostra o quê? Onde se localizam os setores benéficos, onde estão os setores que não é muito bom. Tá, mas Liz, o que que eu faço com isso em relação à arquitetura? Se eu sei que esse lado aqui, esse setor não é legal, e aqui eu posso colocar lavanderia, aqui eu posso colocar uma despensa, aqui eu posso colocar lavabo. Por quê? Porque aqui tu não passa muito tempo. E eu sei que aqui não é legal. Então, diferente é onde eu vou colocar a posição da cama, tá? Eu sei que aqui é bom para ter cabeceira da cama, mas eu sei que aqui não é muito legal para ter cabeceira da cama, mas ela está aqui. Por que que eu estou colocando esse estudo de caso? Porque isso aqui foi uma reforma que não se tinha esse conhecimento de Feng Shui. Isso aqui foi o que aconteceu depois do ambiente estar pronto, tá? Deixa eu ver aqui. Não tá, ninguém entrou. Então, o que que acontece aqui, ó? Essa planta baixa, ela ficou dessa forma aqui após a reforma, tá? Então, se eu tivesse, né, vamos dizer assim, ó, o conhecimento antes de fazer essa reforma, no caso, se o profissional tivesse o conhecimento, se vocês tivessem o conhecimento antes de fazer, você não iria colocar a cama aqui. Mas, Lise, como fazer? Não tem outro lugar. Não dá para nós colocarmos cabeceira da cama aqui também, porque tem tubulações, então a gente coloca remédios, então a gente usa outros artefatos para melhorar sempre a vida das pessoas, tá? Quando ignoradas, todos esses problemas aqui começam a aparecer dificuldades, obstáculos, então se expressam como doenças, incapacidades financeiras, indisposições físicas e até maus relacionamentos. Então, por exemplo, aqui, ó, deixa eu vir para essa parte aqui que vocês vão entender melhor, ó. O que que acontece? Esse apartamento aqui, eu tenho portas aqui, eu tenho toda essa sacada aqui que ela pode ser aberta ou fechada, tá? Janelas desse lado aqui, janelas desse lado, né? A porta aqui para dar que dá para o corredor e aqui tudo fechado. O que que significa? Significa o seguinte: quando a gente está falando na questão de ambientes, que eles são vivos e que eles falam conosco, é real por quê? Nós, seres humanos, nós temos uma coisa chamada energia vital, que é o sopro da vida, estamos vivos, é a nossa comunicação com o Ser Supremo, enfim. O ato de respirar é a nossa energia vital, é o que nos mantém aqui. E as casas também possuem energia vital, que se chama Ti, tá? Mas como que funciona isso? O nosso oxigênio, ele entra por onde? Pelo nariz e pela boca. Aberturas. Pelas portas é a mesma coisa. Ele entra pelas janelas, ele entra pelas portas, ele entra pelas janelas de banheiro, lavanderia, quarto, sacada, não importa. A casa respira por aí. Então, isso é chamado de energia vital dos ambientes, tá? Então, o que que acontece? O Feng Shui tradicional, ele trabalha com três, vamos dizer assim, três premissas, que é o universo, né? O universo, tá? Porque ele trabalha com essa questão das estrelas que a gente chama de planetas, vamos dizer assim, tá? Seres humanos e a Terra, porque a casa está localizada onde? Na Terra, em que posição? Poxa, meu quarto, eu tenho o sol da manhã, então a janela do meu quarto está para leste. Então, existe uma comunicação aí, tá? Então, se o ambiente tem um bom fluxo do Qi, então esse imóvel é saudável. Se você respira bem, você é saudável. Se você não tem problema de sinusite, você é saudável. Se você não tem problema, por exemplo, de gripe, você é saudável. As casas é a mesma coisa. As casas que são, por exemplo, constipadas, que a gente chama, são aquelas casas entulhadas, aqueles corredores cheios, aquela casa que não circula ar, que não tem boa ventilação. É a mesma coisa, ela está saturada, ela está querendo, daqui a pouco ela explode. É a mesma sensação, tá? Então, o que que o Ti significa? Significa literalmente que é um gás, é o éter, é a energia vital dos ambientes, né? Dos ambientes e para seus ocupantes. Então, essa energia Ti, que a gente se pronuncia Ti, ela é inalada pelas portas e janelas, tá?
ele permeia toda a casa e ele se encontra, porque ele não fica, por exemplo, o ar que entra, eu vou pegar essa planta aqui, o ar que entra aqui pela sacada, ele se encontra com a porta de entrada e se comunica, tá? O ar que entra aqui dessa janela, você carrega ele. Quem que carrega o ti pela casa? Os seres humanos. Porque você está carregando o vento. Imagina o vento entrando na tua casa, é a mesma coisa que essa energia vital, tá? Então, o Feng Shui, ele trabalha com esse quesito também da questão da energia Qi, tá? Que é a energia vital. Outra coisa que nós trabalhamos é Yin e Yang, tá? Que é fundamental no Feng Shui, por quê? Você vai fazer um projeto e você vai encher de iluminação. Ou não, ou você vai colocar pouca iluminação. Aonde que eu coloco mais iluminação, menos? Aonde que eu trabalho com indireta, com luz direta? Onde que eu posso deixar a cortina aberta, fechada? Tudo isso interfere no yin e yang. Como que eu vou saber yin e yang nas plantas, tá? Então, assim, ó, o yin, ele é mais calmo, sereno, tranquilo. Ele tem um arquétipo da energia feminina, né? O yang é mais, ele é dinâmico, mais luz. Ele tem um arquétipo da energia masculina, tá? Então, como que a gente trabalha isso aqui nos espaços? Olha só. Se eu sei que aqui é bom, tanto para dormir, tanto para eu ficar em repouso, quanto para fazer uma atividade dinâmica, eu vou equilibrar esse yin e yang. Então, eu vou usar uma luz mais equilibrada, eu vou poder abrir a janela, então eu vou trabalhar nesse aspecto, tá? E eu sei também, quando a gente está fazendo projetos arquitetônicos, aonde abrir, aonde ter janela, aonde ter porta da entrada, tá? Isso tudo interfere na questão yin yang, tá? Então, aqui, ó, nesse ponto aqui, o ideal nesse quarto, que seria ter uma janela aqui, ó, nessa parede, mas não tem. Então, o que que acontece se essa janela fosse aqui? A gente ia deixar ela aberta, porque é bom. Essa estrela aqui do 1, eu não vou entrar nesses detalhes, mas só para vocês verem como é que funciona uma consultoria, é uma energia muito boa, então aqui teria que ter janela, bem movimentado, bem iluminado, mas Liz, é um quarto. Pois é um quarto. Como que a gente deixa tudo bem iluminado para dormir? Na hora de dormir você silencia, mas durante o dia você deixa yang. Então você abre porta bem iluminado durante o dia e à noite você deixa uma iluminação mais indireta, tá? Então nós vamos trabalhando com esse quesito. Por isso que o Feng Shui, você não perde tempo em fazer como é que é? Briefing, né? Pesquisa de briefing, você não perde esse tempo em montar cores, em saber onde é que vai a forma quadrada, onde vai o redondo, você não perde tempo com isso. Você não tem nem que fazer pesquisa de briefing com o cliente. Por quê? Porque a consultoria ela vai dizer para você aonde que você vai, por exemplo, usar uma almofada quadrada ou redonda, aonde que você vai usar a fase metal, aonde que você vai usar a fase água, e aonde que você vai usar a fase árvore ou fogo, que são elementos que estão em equilíbrio. Por que em equilíbrio? Porque o fogo, ele alimenta a terra alimenta o metal alimenta a água alimenta a árvore e a árvore é alimento para o fogo. Só que nos ambientes isso aqui está tudo bagunçado, está tudo modificado. Tá tudo, vamos dizer assim, tem ambientes que eu digo assim, tá tudo errado. Onde tinha que ter fogo tem água, onde tinha que ter água tem fogo. Eu vou dar um exemplo de uma consultoria que até inclusive entreguei hoje. Eu disse para a cliente, eu disse assim, olha, tu devia ter me chamado antes de fazer o projeto dessa casa. Porque aonde é água, tu tem lareira. E aonde tu tem a piscina, tu tinha que ter a lareira. Então a casa dela estava meio que virada. E aí o que que faz? Faz o que é possível. Por isso que é importante vocês terem essa noção já na fase de projeto. Mas, Liz, se o cliente me contratar, eu vou poder usar todo esse conhecimento de Feng Shui nos projetos? Deve, porque vocês não têm noção a, o que vocês vão projetar para eles. Vocês não têm noção o quão maravilhoso vai ser o ambiente dele em todos os aspectos da vida dele. Em todos, principalmente saúde, relacionamento e vida financeira, tá? Então, o que que acontece quando eu trabalho com as 5 fases do Ti?
dentro do projeto do Feng Shui. Eu vou saber onde é que vai as cores, eu vou saber onde é que vai as formas arquitetônicas. E tudo isso se correlaciona aonde? No projeto de decoração de interiores. Então, eu venho lá do projeto arquitetônico e aqui dentro já começo a trabalhar com a decoração, tá? Então, assim, ó, cada elemento possui específicas e interage de maneira complexa e para influenciar o fluxo de energia em um espaço. Aqui eu quero que vocês entendam o seguinte: quando eu falo árvore, não é o arquétipo árvore mesmo, tá? A figura da árvore. É o que representa isso. A árvore cresce para onde? Ela vai crescer no sentido longitudinal. Então, o que que eu vou usar aqui? Eu vou usar formas altas, por exemplo. Aqui eu posso colocar um armário. Eu vou até para essa planta aqui, mas eu quero compartilhar outra coisa agora com vocês. O que que eu vou trabalhar aqui nessa questão aqui, ó? Por exemplo, aqui. Aqui, ó. Aqui eu teria que trabalhar mais a fase árvore, mas está na sacada. Então, aqui eu vou criar armários como alto, na vertical, tá? Que cores? Aqui eu posso usar tons de cor, de verde, verde água, azul claro, né? Então, por exemplo, teve uma consultoria que caiu água, elemento água na cozinha, e não tinha-se muito hábito de usar esse tom aqui nos armários da cozinha. E hoje usa-se muito esses armários em azul marinho. Então, tu percebe que as coisas estão mudando. Por exemplo, a Venca. A Venca, ela tem um formato sinuoso e ela pode ser usado hoje mesmo na consultoria. Eu disse para minha cliente, eu disse, olha, use e abuse da Venca, porque tu vai poder usar ela aqui no teu jardim de frente e na casa inteira, tá? Então, tudo tu consegue casando, você consegue manter o equilíbrio dentro do projeto arquitetônico. Isso aqui, a consultoria de Feng Shui, ela não vai atrapalhar o projeto, ela não vai atrapalhar a tua reforma, ela não vai atrapalhar o teu projeto de interiores. Não, ela vai organizar de uma forma com que você consiga tornar a vida do cliente, de seus filhos, né, de toda a família, fluindo de uma forma leve, dinâmica e próspera, tá? Aqui, ó, eu tenho depois a planta, eu quero compartilhar com vocês, a planta baixa. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou interromper, porque vocês não vão... Estão conseguindo ver se eu deixar essa aqui? É pequena, né? Sim, bem pequenininho. É bem pequenininha, né? Então, eu vou interromper aqui e vou pegar ela maior, tá? Eu já deixei ela... Eu já deixei ela preparada. Deixa eu ver. Deixa eu ver se vocês vão conseguir aqui. Ah, estão conseguindo ver ela agora maior? Ótimo, Sim. Uhum. beleza. Então, olha só, eu vou até aumentar aqui para vocês verem. Isso aqui é uma consultoria, tá? Entregue. Ela é assim, gente, bem complexo. É uma consultoria entregue, tá? Isso aqui é um caso real para cliente real, tá? Essa minha cliente tinha 3 filhos, tá? Cama da criança 1, 2 e 3. Ela e o marido estavam aqui nesse quarto. O que que acontece aqui nessa consultoria? Então, vocês estão vendo aqui, ó, vários desenhinhos, né? Na planta baixa aqui, ó, quadrado, amarelo, bolinha, né? Forma sinuosa azul. O que que representa tudo isso? Fase terra. Então, aqui eu vou dizer o que que é as cores, né? O que que é as formas. E toda a consultoria, ó, eu vou colocar aspecto do quê? Da decoração. Vou explicar para a pessoa o que que vai aqui na decoração, tá? Vai ser tudo explicado para o cliente, todo ele vai explicado. Então, o que que acontece aqui? Essa questão de vocês perderem muito tempo em fazer briefing de cores, aonde eu coloco tal coisa, aonde eu coloco a geladeira, aonde eu coloco a pia, aonde eu coloco a cabeceira da cama, isso não precisa. A consultoria de Feng Shui, ela trabalha com uma questão muito importante, que eu acho que eu não falei antes, ela trabalha com a fase tempo, tá? O que é a fase tempo? Os imóveis, eles nascem. Como assim? Eles têm uma data de nascimento como nós, seres humanos. A partir do momento que ele está habitável, tá? Quando fecha, o que que acontece? Quando você fecha o telhado, você fechou a comunicação que a gente chama entre céu e terra, porque está fechado. Então, tu fechou o mapa dele. É esse mapa aí, não tem mais o que mudar no mapa, porque você
fez o ambiente nascer quando? Quando você fecha o telhado e ele é habitável, tá? Isso não significa que ele já esteja habitado. Então, o Feng Shui ele vai precisar do ano de nascimento do imóvel e data de nascimento de todos os ocupantes dos imóveis, tá? Por quê? Porque eu vou ter que saber aonde é a melhor posição para a cabeça, tá? Eu vou ter que saber qual pessoa dorme aqui. Essa consultoria foi muito legal, porque o marido dormia para um lado e a esposa para o outro, e eu tive que trocar ele de lugar. Então, assim, ó, através da consultoria, através de eu saber aonde que é a posição dele ou dela, ela dormia para o lado direito e ele para o lado esquerdo, e aqui eu virei. E aí eu disse assim, vocês vão fazer um teste para ver como é que acontece, tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui é cálculo, gente. É cálculo. Eu preciso calcular a data de nascimento, eu preciso calcular. São 278 tipos de mapas de Feng Shui. Cada casa é diferente, sim. Cada apartamento, mesmo no mesmo prédio, é diferente, sim. Por quê? Porque cada morador é diferente em cada lugar. Então, o que vocês estão vendo aqui, ó? Essa planta aqui, eu já fui colocando para cliente opções, ideias, para ela entender. Até a roupa de cama eu descrevo a cor da cortina, ó, eu vou colocando do abajur, vou colocando tudo isso para ela, tá? Aqui são elementos de cura, aqui banheiros, vou colocando toda essa questão para ela, tudo. Então, quando tu trabalha com Feng Shui, tu dá um projeto completo para o teu cliente. Completo, porque ele não tem mais, ele não fica com dúvidas com você, ele não vai discutir com você que ele quer branco de um lado, preto de outro, amarelo, azul, enfim. O casal não vai entrar em pé de guerra, porque a consultoria ela é baseada, ela é cálculo, é milenar, ela vai provar por que que é melhor para você dormir aqui, por que que é melhor para a cabeceira dormir, a cabeceira ficar nesse lado, tá? Ela prova para o cliente tudo isso, tá? Então, quando você trabalha com a consultoria, com o Feng Shui, você desvenda todos os mistérios do projeto. Porque tu sabe onde é que vai melhor para a cozinha, onde é que é o lugar melhor para o quarto, aonde entram os carros, aonde é a porta de entrada. Você tem que ter um hall de entrada, sim, tem que ter um hall de entrada, que ele seja bem apresentável. Você vai explicar para a pessoa a questão de bagunça, porque não é legal. Aqueles corredores intermináveis, tudo isso eu vou explicar mais no curso. Então, eu vou explicar muito mais lá no curso, vocês vão ficar sabendo bastante, tá? Então, agora aqui, o que eu vou explicar para vocês sobre o curso Casa Viva? Princípio do Feng Shui de harmonização de ambientes. Então, o que é o curso? Tá? Eu vou explicar bem mais detalhado o que é o Feng Shui tradicional, a importância dele na arquitetura e no design de interiores. E aí, aqui, vocês vão fazer uma tarefa. Eu vou ensinar vocês a analisar o ambiente de vocês, a sentir o ambiente de vocês. Então, vocês vão começar a aprender, vocês vão começar interagindo, tá? Esse é o módulo 1, né? Então, o módulo 1, ele vai ser dado em 2 semanas, tá? São 2 semanas, né? Porque aqui, ó, nessa primeira semana aqui, vocês vão ter que fazer, apresentar, enfim, explicar, e ali a gente vai ter bastante estudo de caso legal. Aí vocês vão começar a olhar a casa de vocês com outros olhos. Vocês vão entrar na casa da mãe de vocês, na casa dos clientes de vocês com outros olhos. A arquitetura não é mais só projeto, colocar porta, janela, parede, enfim. Vocês vão sentir os ambientes, o que é mais legal. Módulo 2, tá? O módulo 2, eu vou trabalhar como sentir o ambiente, como o ambiente responde, quando os ambientes precisam de Feng Shui, e a diferença que precisam entender, a diferença entre Neo Feng Shui do chapéu preto e Feng Shui tradicional Kan Yu, porque eles se chamavam antigamente Kan Yu, tá? Vocês devem saber que o Feng Shui ele trabalha com o vento e com a água, né? Então, Kan Yu significa basicamente isso, tá? O módulo 2, ele vai ser, são 2 semanas também, né? Então, aqui vocês vão aprofundar um pouco mais nessa questão, vocês vão começar a sentir mais cheiro do Feng Shui junto com os projetos de vocês, tá?
Módulo 3, vocês vão entender muito mais as duas forças complementares, porque elas complementam uma outra. A polaridade yin e yang a coisa é assim, ó. Quando o sol está se pondo, a noite está chegando. Quando o dia está nascendo, a noite está finalizando. Então, não, o oriental, ele não vê as situações como bom e mal, claro e escuro. Não. Ele vê a situação da seguinte forma: bom e ausência do bom, tá? Ele vê a situação luz e ausência de luz. Não é ambíguo, ela é complementar, tá? Então, aqui vocês vão saber mais a vitalidade dos ambientes. Eu vou explicar sobre os 4 animais sagrados, tá? Que é o tigre branco, o dragão azul, a tartaruga, a fênix, e vocês vão entender um pouco mais disso. Isso é Feng Shui tradicional. Isso aqui não existe no chapéu preto, tá? Isso não existe lá. E vocês vão aprender a analisar o ambiente de vocês com toda essa informação, tá? Módulo 4, vou explicar mais sobre os 5 elementos e suas transformações. E vocês vão entender sim e não antes de comprar ou alugar o ambiente, tá? Então, a questão de espelho, a questão de onde que eu posso, que é melhor alugar, onde que eu posso comprar, por que comprar nessa rua, por que não comprar nessa rua? Aqui vocês vão ter bastante estudo de caso, bastante imagens, e aí vocês vão ficar entendendo muito mais essa questão quando o teu cliente às vezes pede uma opinião: o que que tu acha desse apartamento? O que que tu acha dessa casa? O que que tu acha de eu construir aqui? Vocês vão entender tudo isso, construir perto de escola, de igreja, hospitais, tudo isso eu vou explicar para vocês, tá? Se é bom, se não é, fim de rua, por que não, por que sim, ruas com mão dupla, ruas com mão única, tudo isso eu vou explicar para vocês, tá? Aqui, esse é o manual, tá? Esse aqui é o manual que vocês têm acesso quando vocês entrarem lá no meu Instagram, tá? Aqui tá o meu link do Instagram, então vocês entram lá, vocês vão lá na link da bio, e lá vocês vão ver lá um íconezinho, Casas que Falam, tá? Então, esse é o manual, é um e-book que aqui eu explico mais detalhado ainda, e aqui eu conto como que eu descobri, como que eu ouvi a minha casa falar comigo, como que eu descobri. Inclusive, tem fotos do primeiro ambiente, tem plantas do primeiro ambiente, o que que aconteceu no primeiro apartamento que eu comprei, reformei e depois eu vi o negócio todo que eu tinha feito, tá? Então, aqui eu conto bem a história, minha história aqui, no início da minha história junto com o Feng Shui, né? Preparados? Então, agora já peguem papel e caneta para vocês saberem como que vocês vão fazer para baixar o presente de vocês. Todo mundo preparado? Ai, eu queria ver a carinha de vocês. Todo mundo preparado? Então vamos lá. Ai, que bom isso. Coloquem suas carinhas maravilhosas. Quero ver todo mundo olho no olho junto comigo. Então, esse aqui é o manual básico do Feng Shui para profissionais, tá? Como que vocês vão baixar isso daqui? Ele é um presente, ele é gratuito. Para baixar, o que que vocês têm que fazer? Vocês têm que entrar lá no meu Instagram, me seguir lá no Instagram, tá? Arquelisiane, @arquelisiane_casaolos, tá? Vocês vão entrar lá no link da bio, vocês vão acessar a página que está escrito assim, ó, manual, vocês vão clicar no link da bio, vocês vão abrir o link, e aí lá vai ter um íconezinho escrito assim, acessar manual, lá vai estar escrito assim, ó, manual básico de Feng Shui, tá? Deixa eu entrar aqui para ver se eu não estou falando errado aqui a palavra que vai aparecer para vocês, tá? Legal quando a internet funciona quando a gente quer, né? Lá vai estar escrito assim, ó, Manual Básico de Feng Shui para Profissionais, só que ele vai estar com um cadeadinho. Então, o que que vocês vão fazer lá para colocar? Vocês vão clicar em cima, tá? Bem lá em cima, é onde vocês vão abrir o Linktree, tem bem no canto esquerdo em cima, vai ter um sininho. Vocês vão clicar em cima desse sininho para vocês seguirem essa página do Linktree.
E aí vocês vão clicar no ícone onde está escrito esse manual, e aí vocês vão colocar a data de nascimento de vocês. Coloquem a data de nascimento de vocês, e aí vocês vão baixar o manual. E aproveitem, porque é um presente, vocês são merecedores por estarem aqui, por me ouvir esse tempo todo explicando um assunto das galáxias, porque eu acho que, não sei se vocês tinham ouvido falar Feng Shui desta forma, né? É, enfim, só por vocês estarem aqui, vocês merecem esse presente, tá? Então, vou falar um pouquinho agora do que eu trabalho, né, Lucy? Posso um pouquinho? Então, assim, o que eu trabalho, né? São 20 anos de arquitetura, tá? De formação de arquitetura, 10 anos trabalhando com obra, gesso, confusão, mão de obra, gesseiro, pintor, gente enlouquecida na obra. E quase, olha, quase 10 anos, né? Vamos botar quase 10 anos estudando campo vibracional das pessoas e campo vibracional dos ambientes. Para vocês terem uma noção, eu estacionei um pouco a minha vida de arquiteto por um tempo, diminuí, e fui atender em consultório, tá? Eu vou até parar o compartilhamento aqui para eu falar com vocês. Eu queria que vocês abrissem a câmera, né? Tão legal ver todo mundo. E eu fui atender em consultório as pessoas como terapeuta de ouvidos, tá? E eu comecei a prestar atenção e as pessoas vinham me contar estudo de caso. Eu sou mestre em Reiki, eu tenho curso eu vou falar tudo, tá? Eu tenho curso de apometria com Robson Pinheiro, constelação sistêmica familiar, deixa eu ver mais o quê? Numerologia, eu já fiz especialização em numerologia, cabala da casa, mestrado agora em Feng Shui. Então, eu comecei a atender as pessoas, e fitoenergética, né, que são 118 plantas. Enfim, eu acho que eu falei tudo, né? Não me lembro se eu falei tudo, mas eu acho que sim. Deixa eu ver se eu falei tudo. É, deixa eu ver, geobiologia, radiestesia, Feng Shui, cabala da casa, falei tudo, tá? O que que acontece? Eu fiquei atendendo ali um ano, mais ou menos, as pessoas em consultório, e aí eu aplicava reiki, e aí elas vinham e me contavam as histórias de tudo, estudos de caso dela, e vinham e me contavam as histórias, e eu comecei a perceber que elas vinham. Aí eu aplicava reiki nelas. Na semana seguinte, elas vinham igual. Elas saíam ótimas e elas voltavam da mesma forma. E, eu não, e aí eu comecei a anotar, porque eu ia escrevendo, ia escrevendo. E eu comecei a perceber o seguinte, como que acontece essa conversa entre as pessoas, né, e os ambientes? Como que é isso? Porque como que acontece tudo isso, né? Nós moramos dentro de uma caixinha e como que essa caixinha interage conosco? Então, dentro desse quase um ano que eu fiquei em consultório, eu entendi que as pessoas vinham, aplicavam reiki, eu fazia, atendia elas com fita energética, e aí eu comecei a perceber que a casa delas deixavam elas enfermas novamente. Elas saíam bem, iam para casa e se contaminavam com o ambiente de novo, tá? E não foi uma nem duas, não, eu acho que eu atendi só ali, olha, no mínimo, acho que foram pode colocar ali umas 50, 60 pessoas, né? Porque elas vinham sendo reatendidas, né? Porque elas queriam melhorar, enfim. Eu disse, tá bom, ok, deu, chega, e agora eu vou voltar para os ambientes. Porque eu percebi o quê? Elas podem fazer a terapia que quiserem, elas podem fazer mapa astral, numerologia. Eu fiz mais de 100 mapas de numerologia para entender como que os números na porta de entrada da casa de vocês influenciam as pessoas, tá? Mas isso é um assunto para outro momento. Então, eu comecei a prestar atenção que as pessoas se contaminavam dentro das casas delas. E aí eu vi que estava na hora de unir a arquitetura e unir todo esse conhecimento que eu juntei nesses 8 anos, que é toda essa questão de, principalmente, Feng Shui, geobiologia, cabala da casa e reprogramação vibracional de ambientes, tá? Porque quando tu reprograma um ambiente, quando você faz um mapa de Feng Shui, você está lidando com um mundo intangível, um mundo que você não pega nas mãos. O Feng Shui trabalha com as cores e as formas que emitem uma frequência vibracional que você não pega. Eu duvido você conseguir dormir num quarto pintado todinho, inteiro de vermelho. Ninguém vai conseguir dormir nesse quarto.
Pinta ele de branco para ver. Dorme no lugar errado. Tem gente que vai tirar férias e dorme melhor no hotel do que o ano inteiro na sua casa e não sabe por quê. Porque está com a cabeceira da cama no lugar errado. Nós temos um chakra aqui muito principal, que ele recebe toda a nossa energia vital, a nossa comunicação com Deus, ser superior, enfim. Se nós não deixarmos esse chakra aqui numa boa posição para receber uma boa comunicação, a gente não consegue ter paz na vida. E o Feng Shui faz isso. Então, o Feng Shui ele lida com as questões. Por exemplo, se eu for usar metal, eu não vou usar um peso. Teve uma consultoria, um workshop que a pessoa pediu assim para mim, mas Liz, se eu colocar aqueles pesos de academia, resolve? Eu disse, não, não resolve. Não é massa, peso de massa. Você vai trabalhar com a cor, você vai trabalhar com a forma, e ela vai emitir essa frequência para fazer com que? Para fazer com que todos esses elementos, eles se comuniquem de uma forma agradável, harmoniosa, tá? É assim que o Feng Shui lida. Não tem nada de religião, não tem nada de ocultismo, ele trabalha com cálculo. São 278 possibilidades de mapas, são cálculos com data de nascimento de moradores, com ano de nascimento, com bússola, tá? Então, ele não tem nada, assim, de questões absurdas, que as pessoas, às vezes, têm essa correlação, mas tá tudo bem, tá tudo certo, tá? Então, acho que é isso. Então, a minha experiência de quase 20 anos de profissão foi uma busca que eu comecei na faculdade, e é um sonho colocar isso para vocês. O meu objetivo aqui é tornar vocês o mais autossuficiente possível no quesito profissão arquiteto e urbanista. Porque o arquiteto, ele vai ser amigo, o arquiteto vai ser psicólogo, o arquiteto vai ser psiquiatra, o arquiteto vai ser médico, tá? Vocês vão ficar ouvindo histórias absurdas enquanto vocês fazem projeto, mais absurdas ainda durante a execução de obra. Para não dizer enlouquecedor, é maravilhoso, é sensacional. Eu digo que, assim, é divertido. Fazer obra é divertido. E quando você lida, por exemplo, com materiais diferentes, outra pergunta que me fizeram, por exemplo, Liz, steel frame, como que lida? Porque é metal, isso tem a ver, não tem a ver? Como que faz toda essa coisa? Porque está emitindo uma informação. Então, aí a geobiologia resolve, né? Então, o Feng Shui é isso, ele vem para somar. E o meu objetivo é fazer você sair da faculdade com muito mais conhecimento do que eu e a Lucy saímos da faculdade. Tenho certeza disso. É isso.